Olá, internautas do Vulcão News. A entrevistada desta semana, quando a gente comemora o Dia da Mulher, é a secretária de Políticas para a Mulher do Estado, Olívia Santana. Tudo bem, secretária? Tudo bem, Cíntia. Obrigada por aceitar o convite aqui da gente para falar sobre essas questões todas que giram em torno da mulher, sobretudo a violência. E o Senado aprovou ontem, terça-feira, a lei do feminicídio, que torna esse crime hediondo. É um avanço. Muito grande, um avanço importantíssimo. Eu acredito assim, que o Estado brasileiro está se modificando, se transformando a partir da luta das mulheres, da mobilização do movimento social, do movimento feminista. A nossa bancada de mulheres na Câmara dos Deputados, embora minoritárias, são 45 mandatos de mulheres deputadas federais, mas que conseguem fazer um barulho, conseguem pressionar e conseguiu garantir esse êxito. A ministra também, Eleonora, que fez um esforço enorme, dialogando com os parlamentares, e também, obviamente, a presidente Dilma, que entrou em campo e apoiou esse projeto. É um projeto que torna crime hediondo o assassinato de mulheres, pelo simples fato de serem mulheres. Então é aquela situação do namorado que mata a namorada porque terminou o relacionamento, do marido que mata a sua companheira. Os casos de feminicídio no Brasil são altíssimos. É uma coisa assim muito triste a gente perceber que ainda há essa mancha cultural muito forte. Há uma média de 5,66 casos por cada grupo de 100 mil mulheres. Essa é uma média nacional altíssima. E quando a gente vai para os estados, especialmente os da região Nordeste e também do Norte, os indicadores extrapolam a média nacional. Por exemplo, a nossa Bahia, nós só estamos atrás do Espírito Santo, tem uma média de 11, uma taxa de 11 mulheres, e para cada grupo de 100, e a Bahia tem 9, São 9 para cada grupo de 100 mulheres, de 100 mil mulheres, desculpem. Então, são taxas altíssimas que você tem que para resolver isso, é preciso apertar um pouco mais a lei. É preciso garantir uma infraestrutura legal que enfrente a impunidade, e que garanta que, de fato, esses casos que eram muito comuns, autorizados, infelizmente, por uma cultura extremamente patriarcal, machista, durante o período do colonialismo, da escravidão. Então, matar a mulher é uma coisa muito banalizada. Quer dizer, nós não podemos arrastar isso para o século XXI. Quer dizer, nós temos que ter uma mudança cultural, uma mudança de atitude. Essa vitória na Câmara dos Deputados nos convida a toda a sociedade, a mulheres e homens, a repensar essa relação. Quer dizer, não é mais possível que a mulher não possa usufruir plenamente do seu desejo. A gente se relaciona com alguém a partir do afeto. Então, você está com alguém porque quer estar. No momento em que não é mais possível, cada um toma seu caminho. Por que tem que matar? Por que tem que violentar? Por que tem que agredir? Então, essa é uma questão muito séria e que o Estado brasileiro tem que dar resposta. Eu acho que essa conquista foi muito importante no mês de celebração do Dia Internacional da Mulher e, portanto, as mulheres no Brasil inteiro estão comemorando mais essa vitória. Agora, secretária, a gente teve essa aprovação da lei, mas assim, há uma década mais ou menos a gente comemorou a Lei Maria da Penha. Sim, sim. E parecia que ali haveria um grande avanço. E, no entanto, mais de uma década depois, a gente tem que aprovar uma lei do feminicídio. A gente está muito atrás, A gente, ao invés de estar progredindo, a gente está regredindo. A violência contra a mulher ainda é muito grande, o machismo ainda é grande. O que é que pode ser feito? Eu falo em relação até à educação. Na escola, por exemplo, ter algo que possa dizer para aquele menino que não se deve bater na menina, que não se deve violentar uma mulher. O que é que pode ser feito? Isso já desde a infância.
Então, Cíntia, essa pergunta é super importante, porque o fato de termos uma lei, uma legislação, não significa que automaticamente a cultura vai mudar. Né? Nós precisamos de mudanças culturais, de mudança no plano da mentalidade da população brasileira, e nesse sentido a escola é um ambiente estratégico. É por isso que é tão importante a educação para a igualdade de oportunidade entre homens e mulheres. Eu inclusive tive uma audiência com o secretário Oswaldo Barreto, secretário estadual de Educação, e debatendo exatamente essa questão. Nós precisamos preparar professores, precisamos ter intervenções na escola, no sentido de levar o debate nas linguagens mais variadas. O professor dar uma aula, apresentar um filme sobre questão de gênero, desigualdade de gênero, abrir o debate sobre o assunto, ouvir os meninos, as meninas. Nós precisamos formar uma nova geração para uma nova relação entre homens e mulheres. Eu não diria que há um retrocesso, né? Eu acho que se nós formos avaliar a história, né, do Brasil, a gente vê que nós já tivemos uma situação muito mais gritante, porque, inclusive, aquela cultura tão arraigada, coronelista, do homem como proprietário da mulher, que a mulher não tinha nem o direito de escolher com quem ia casar. Era o pai que definia, é o marido que ficava com aquela mulher e ela para sempre submetida a um casamento muitas vezes sem amor. E é claro que a gente conseguiu quebrar barreiras, derrubar muros, mas ainda há os escombros, né? Ainda temos que nos libertar de muitas amarras. Então, nesse sentido, é preciso educar as novas gerações, as famílias, essa questão da religiosidade. Todas as pessoas têm o direito de ter a religião que quiser. Agora, a religião não deve ser usada como um elemento de perpetuar desigualdades. Outro dia eu fui num casamento evangélico e eu achei interessante a fala de um pastor. E achei bem interessante, porque ele dizia para o casal, olha, a mulher, ele tem a filosofia dele, estabeleceu lá a pregação, mas em algum momento ele falou, a mulher não é para ficar atrás do homem. A mulher é para ficar lado a lado. Homens e mulheres precisam caminhar juntos. E isso é muito positivo, né? Porque é preciso que religiosos, é preciso que educadores, que todos os atores da vida social assumam a atitude de enfrentar a desigualdade de gênero. Quer dizer, tem que acabar com essa ideia de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quer dizer, a coisa era tão séria, tão grave no passado, que se cunhou esse dito popular. Não é? Ali é um problema doméstico, a violência é um problema daquela mulher que está sendo violentada, o restante da sociedade não pode interferir. Pode sim, a Lei Maria da Penha veio para autorizar que a gente denuncie, que qualquer pessoa interfira, que denuncie os casos de violência, que ampare, que proteja, que ajude aquela mulher que está em situação de violência, que mostre a ela que há uma legislação. Acabou aquela história da cesta básica. Então, a Lei Maria da Penha foi uma conquista importantíssima, porque antes o marido batia na mulher e depois, quando ia para a justiça, toma, a condenação é o quê? Uma cesta básica e sai daqui que a gente vai atender outros casos. E quer dizer, uma banalização, uma brincadeira. Hoje em dia não é mais uma brincadeira, é essa definição, não só a Lei Maria da Penha, que tem apenas 8 anos, é muito pouco tempo, né? Mas ela é importantíssima de existir. E agora, associada a essa nova legislação que torna o feminicídio, que é o crime por razões de gênero, né? Crime hediondo, poxa, isso é fundamental. Então, são ações em múltiplos planos. A gente tem que atuar no plano da legislação, mas a gente tem que atuar na família, a gente tem que atuar nos segmentos religiosos, precisamos atuar na educação, que é estratégica, a escola forma milhões, essa história de ficar a escola de educação infantil, e eu sou educadora, eu sou pedagoga, e sempre trabalhei contra isso, de ficar botando a menina para cuidar da bonequinha, não é? E o menino para brincar com o carro. Por que tem que ser assim? As mulheres dirigem. Por que a mulher não pode, a criança, a menina, não pode receber um trator?
de presente para brincar com aquele trator ou brincar com aquele carrinho? Por que ela só pode brincar de cuidar de bebê? E o inverso também, por que E o menino não pode cuidar? Exatamente, exatamente. Então, são questões civilizatórias que a gente vai ter que lutar muito por uma transformação estrutural da sociedade brasileira e baiana. A gente falando aí da Lei Maria da Penha, ainda, os números acho que ainda são subdimensionados, porque tem muitas mulheres que apanham do marido, que são violentadas pelo marido, mas elas têm medo ainda de denunciarem isso. Na delegacia, né? Tem delegacia da mulher, mas a mulher ainda se sente inibida. O que a senhora acha que pode ser feito para mudar essa postura da mulher que é agredida? Isso, Cíntia, essa questão é uma questão também que nós temos, que merece muita atenção. Primeiro que no segmento mais popular é mais comum ouvir o grito, saber o vizinho está ali, é vizinho de porta, parede meia, como diz o povo, né? Então é mais fácil de você perceber quando a violência ela acontece. Agora, eu digo que a violência ela vai da favela à mansão. Muitas vezes, por trás de um óculos caríssimo, Ray-Ban e belíssimo, esconde um olho roxo de uma mulher que foi violentada, que foi espancada, né? Mas que pertence a uma classe A e que tem mais preocupação em não expor o seu sofrimento. Ainda que também essas mulheres, muitas vezes, elas têm melhores condições de se libertar, porque têm melhor condição econômica, financeira, tem sua carreira, muitas delas têm uma carreira e, portanto, têm condição de se libertar do marido, contratar um advogado. Quantas situações de atrizes, atrizes globais, não é? E que vem a público que aquela mulher belíssima que todo mundo admira nas telas da TV está sofrendo uma situação de violência, não é? E que denuncia e aí aquela coisa toda, aquela situação é exposta. Então é uma questão, é um desafio, o que revela que o problema da violência contra a mulher não é exclusivamente um problema de classe social, embora as mulheres que estão na situação de pobreza, de miséria, elas são mais vulneráveis, são alvos mais fáceis da violência e têm mais dificuldade de se libertar. Muitas mulheres ficam submetidas ao jugo da violência doméstica porque pensam, mas eu tenho 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, para onde é que eu vou? Para onde que eu vou levar meus filhos? Então ela acaba se mantendo naquela prisão, né? Aquele relacionamento que tem um cotidiano de violência porque ela não consegue ter autonomia. É por isso que a nossa secretaria tem como foco principal trabalhar com a autonomia da mulher. A mulher que está no campo, então nós estamos elaborando projetos e já temos projetos aí em curso, como o projeto Margaridas, que é um projeto que eu considero que é muito importante de fortalecimento institucional das mulheres nos territórios, a trabalhadora rural, reunir com o secretário Jerônimo, secretário de Desenvolvimento Rural, e nós estamos elaborando juntos trabalhos de assistência técnica, projetos de apoio à mulher que trabalha com agricultura familiar. Essa mulher que produz, não tem para onde escoar a produção, porque a merenda escolar, ela hoje legalmente pode absorver parte dessa produção. Então a gente tem que abrir mercado para que essa turma que está produzindo tenha para onde escoar o seu produto. Então são questões que eu tenho dito à minha equipe, a violência é uma questão fundamental. Mas nós não podemos tratar apenas da mulher vitimizada. Nós temos que atuar antecipadamente. Na prevenção, digamos assim. Na prevenção, exatamente. No fortalecimento institucional dessas mulheres. A Convenção de Viena estabelece a importância do empoderamento da mulher. Poxa, como é que a sociedade vai mudar a mentalidade se ao mesmo tempo, não há estímulo, não há condições estruturais para que uma mulher dispute uma vaga nas assembleias legislativas, nas câmaras de deputados? A gente é sempre minoria. Assembleia Legislativa da Bahia, 63 deputados, nós só conseguimos eleger 7 mulheres. 39 deputados federais na Bahia, só 3 mulheres se elegeram. Então não é possível. A mulher desempoderada,
ela não consegue alterar suas condições de vida com facilidade, fica mais difícil. Então nós temos que dialogar no plano político, no mercado de trabalho, acabar com essa história de que a mulher tem que estar no emprego vulnerável, no serviço informal, sem carteira assinada, a empregada doméstica. Quer dizer, nós queremos discutir as áreas de ponta. Já marquei para encontrar com o secretário de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, porque é importante, nós temos um parque tecnológico. O centro do parque é exatamente a tecnologia da informação. TI é o grande negócio de hoje, que tem bons salários. Então, por que a gente não constrói um projeto, que é o que nós estamos elaborando, no sentido de garantir que haja capacitação, qualificação de mulheres, articulação com as empresas, para que elas possam absorver mão de obra feminina, como acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, diversas empresas que têm na sua política a incorporação da igualdade de gênero. Então tem tanto X%, 30% das vagas para mulheres, tem plano de carreira para mulheres, no sentido de ter mobilidade, que essa mulher possa ter ascensão. Então, nós precisamos abrir esse debate no nosso mercado de trabalho, porque nós temos que garantir mobilidade social para as mulheres, mobilidade no plano da política para as mulheres, porque só assim a gente terá a condição de alterar esse quadro de iniquidades, de desigualdades marcada pelas relações de gênero. A senhora falou aí dessa questão do empoderamento da mulher, né? Mais mulheres ocupando o espaço de poder. E o governo do Estado tem apenas 2 mulheres, né? Como secretária, que é a senhora, e a Lucinha, que é de reparação. Tinha a Fernanda Mendonça, mas foi exonerada por questões partidárias, enfim, brigas e tal. Ainda muito pouco, secretária. Com certeza, é muito pouco. E isso reflete o jogo de poder também dentro dos partidos, principalmente. Porque, na verdade, o governo ele é montado a partir de indicações partidárias. Se as mulheres não compõem as direções de partido, não presidem partidos, né? Quando chega na hora da divisão dos espaços de poder, os homens chamam os homens, convocam os homens, disponibilizam nomes masculinos, tá certo? E a gente fica nessa situação de ter uma baixa presença de mulheres na estrutura de governo e em pastas que não são tão valorizadas assim do ponto de vista do orçamento, da capacidade de gestão. Então, a paisagem do poder reflete a desigualdade que está na sociedade. Então é preciso ter mais compromisso mesmo, mais vontade política de mudar essa cena, porque nós não podemos ficar a cada ano, a cada mês de março, apenas lamentando as ausências, os indicadores de desigualdade, de iniquidades. Nós temos que ter atitude política. Os partidos precisam incorporar para valer esse compromisso com a promoção de mulheres, garantir mais mulheres candidatas, mas não apenas para cumprir a lei dos 30%. É isso, porque normalmente é isso que a gente vê. Exatamente. Partidos botando A, B e C, pessoas que não têm interesse nenhum, mas só para cumprir aquela cota ali. Então, como é que pode mudar isso? Através de uma legislação, alguma coisa que mude isso? E eu queria também, para emendar essa pergunta, a senhora acha que a mulher, de fato, ela se preocupa ou ela tem interesse com a política partidária? Veja só, eu acredito que as mulheres têm interesse sim. O problema é que quando ela olha, né, quando essa mulher olha e vê que ela não dispõe dos mecanismos de empoderamento, a tendência é ela recuar. Então, tudo bem, tem uma lei que determina que 30% das candidaturas tem que ser de um dos sexos, geralmente é a mulher. Agora, quem financia essas candidaturas? Quando você procura uma empresa para pedir o apoio, porque o financiamento de campanha é um financiamento privado. Se o financiamento é privado, o empresário, a empresa que vai financiar as campanhas, é ela que decide em quem que ela vai apostar.
em quem que ela vai, a quem que ela vai, qual a candidatura que ela vai financiar. Então, e se os partidos são controlados por homens, na hora da partilha financeira, as mulheres sempre ficam com a menor fatia. Então, nós temos que ter uma discussão aberta, honesta sobre essa questão. Está na ordem do dia a reforma política. Essa reforma política só pode se dar, na minha opinião, se for para a gente avançar, se for para ter retrocesso, e me preocupa a composição do Congresso, então melhor que deixe como está. Agora, fazer uma reforma política que restrinja direitos, né, aí não nos interessa. Por isso que as mulheres estão se mobilizando nacionalmente para pautar a questão de gênero nessa reforma política que pode acontecer. Então, a ideia é a gente discutir formas de financiamento para as mulheres, para os negros, para os pobres, as candidaturas mais populares. É muito mais interessante que exista financiamento público de campanha, porque manter o financiamento empresarial de campanha, além de ter sido e tem se revelado uma grande fonte de corrupção, você também não dá condições para que grupos historicamente excluídos possam acessar os recursos. Então, quando você vai para uma eleição, o que está em voga muitas vezes, principalmente na área parlamentar, não é qual é o melhor projeto que aquele candidato está apresentando, né? O que está em voga é quanto você tem para financiar a sua campanha, para conseguir base, segmentos que possam lhe apoiar. Então, a mulher, por melhor que ela seja, proposta bacana, é uma pessoa antenada, mas na hora do vamos ver, ela não consegue emplacar. Por quê? Porque não tem estrutura, não tem financiamento. Eu já fui candidata muitas vezes. E eu sei o que eu passei, principalmente não só por ser mulher, mas por ser negra, por ser de um partido comunista. Tudo isso pesa contra você, não é? Porque o segmento financiarizado não tem interesse nesse tipo de candidatura. Então, quem banca? Como é que a gente consegue sair do lugar onde está? Então, é uma questão profunda e eu sinto que nós não podemos fugir deste debate. Nós temos que fazer esse debate com profundidade para que a gente consiga estabelecer regras mais equilibradas. Porque senão a gente vai ficar com esse Congresso da maneira como está. É que só os segmentos mais endinheirados, os segmentos que têm mais poder econômico, conseguem chegar lá. Quer dizer, houve uma redução da bancada do número de parlamentares vinculados à luta sindical, por exemplo. Houve redução da presença dos negros na Câmara dos Deputados, principalmente os vinculados à luta antirracista. As mulheres engajadas no movimento de mulheres, muitos mandatos nós também perdemos. Então, é claro que nós temos outras mulheres que estão lá e temos que fortalecê-las, mas é preciso ver que isso não é por uma questão meramente de competência ou não, de homem ou de mulher. Tem outros elementos que pesam muito mais e que acabam estabelecendo o desenho do poder. Então, a senhora falou dessa questão dos segmentos que historicamente são excluídos e que precisam de cotas, como a mulher, né, quando vai se candidatar. A senhora vislumbra, nem que seja assim no futuro, longe, que isso vai acabar, que a gente não precise mais de cota, de fatiar? Com certeza. Eu penso que se a cota é um instrumento para corrigir desigualdades. Né? É bom que as pessoas entendam isso de uma vez por todas. Né? É preciso tratar os desiguais desigualmente. Se você é uma pessoa que não tem nenhum recurso e eu lhe dou R$1.000, e eu pego uma outra pessoa que tem, né, R$50.000 e dou mais um, ela passou a ter R$51.000 e você continua com 1.000. Então não dá para dizer, eu tratei igualmente pessoas que são desiguais. Entendeu? Então a sua capacidade de realização vai continuar menor do que a capacidade da outra pessoa, não é? Que eu tratei as duas pessoas que são desiguais de maneira igual. Então, a cota é para corrigir distorções. E ela só pode terminar
na medida em que a sociedade tiver a capacidade de avançar. Quando a gente tiver mais mulheres nas áreas de ponta do mercado de trabalho, quando a gente tiver equilibrado 50% de homens, a paridade, metade homem, metade mulher, na área de engenharia, na área de tecnologia, nas áreas mais valorizadas do mercado de trabalho. Quando a gente tiver mais negro, tiver uma presença equilibrada de negros e não negros na universidade, por exemplo, quando a gente tiver mais mulheres negras acessando pós-graduação, mestrado, doutorado, entendeu? Porque não é só graduar, é preciso garantir que os obstáculos saiam do caminho para as pessoas acessarem outras esferas de formação, para garantirmos melhor qualificação desses profissionais, para ter também melhores inserções no mercado de trabalho. Então, a cota, ela é uma necessidade no campo da política, não é? É preciso pensar a reforma política garantindo reservas para as mulheres, para negros, para grupos vulnerabilizados, mas em situação de vulnerabilidade, porque senão a gente está brincando de fazer democracia. Né? Mas quando a senhora percebe, por exemplo, a senhora mesmo citou 7 mulheres na Assembleia, acho que a gente já chegou a ter 10, se eu não me engano. Sim, na eleição de 2010. Quando a senhora vê esse andar para trás, dá um cansaço, Sim. tipo assim, pô, eu estou lutando tanto, e isso aconteceu. Dá esse cansaço, porque a mim dá, entendeu? Assim, dá uma insatisfação, uma sensação de impotência, mas que imediatamente, para a gente que é militante, nós não temos o direito de desistir. Uhum. A nossa caminhada só pode ser para frente. Porque imagine se as mulheres que brigam, que lutam, que elevam sua voz, se desanimarem, vai ficar pior do que o que está. Então a gente tem essa situação, a gente tem que denunciar, que é o que as mulheres estão fazendo. Né? Nós estamos indo para a rua dizendo não é possível, temos uma mulher presidenta da República, um avanço importantíssimo para o Brasil, mas é preciso que esse avanço também se dê em outros planos, no plano parlamentar, temos que aumentar. Houve uma guinada à direita, que aconteceu no Congresso Nacional, diagnosticado por todos os segmentos. Não precisa ser de esquerda para perceber isso, não. Quer dizer, essas eleições de outubro passado, de 2014, foi assim o Brasil fez um movimento direito a volver. Isso a gente tem que reconhecer. E nessa brincadeira, segmentos importantes que precisavam ampliar parece uma contradição, parece não uma contradição. Né? As manifestações de julho de 2013, aquela onda toda, espera-se que na eleição seguinte você tenha uma possibilidade de ampliar mandatos populares, mandatos mais democráticos, e o que aconteceu foi exatamente o inverso. Mas quando a gente não politiza, eu sempre digo, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É preciso, portanto, ter foco, saber para onde que a gente quer ir, o que é que a gente quer para o nosso país, para a América Latina. Nós precisamos avançar, né? Avançar na igualdade de direitos, né? Avançar na valorização do trabalho como forma, né, de elevar a sociedade, né, garantir situações, emprego digno, salário digno para todos. Então, são elementos fundamentais. Então, não é possível essa banalização da política, a desqualificação da política, a política é tudo igual, nada presta. Quando você coloca sinal de igualdade, você fica com a viseira, porque você não consegue separar o joio do trigo. Se tudo vale, tudo serve, tudo é igual, então você não tem a condição de examinar, de saber que mandatos pode servir a esses anseios que você representa e busca realizar. Então é uma questão muito complexa do plano das ciências políticas, das relações sociais, que a gente, enfim, tem que perceber o que aconteceu e fortalecer a voz popular numa perspectiva de fazer o Brasil marchar para frente. Não pode dar marcha ré. Secretária, a gente está chegando ao final dessa entrevista e eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos leitores do Bocão News. Então, a mensagem que eu deixo
é de que todas as pessoas que pensam em igualdade, em justiça, conceitos que são caros, conceitos que são nobres, que se engajem na luta pela emancipação real das mulheres. Eu sempre digo que a questão da violência contra a mulher, esse problema da desigualdade salarial no mercado de trabalho, isso não pode ser visto como uma questão da mulher. Precisa ser entendido como um atraso da sociedade. Então é preciso que homens se engajem também nessa luta. Eu digo sempre, eu quero aqui concluir até com uma frase de Martin Luther King, que dizia: o que me preocupa não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. Então, por favor, não deixem que os violentos representem a maioria dos homens. Nós sabemos que muitos homens não se identificam com essa questão do femicídio, da violência contra a mulher. Então, por favor, rapazes, homens, se engajem nessa luta, que nós precisamos de gente do bem, buscando melhorar a nossa vida aqui na Terra, no nosso país, no nosso Estado. Precisamos construir novas relações civilizatórias. Isso é uma obra de homens e de mulheres. Secretária, obrigada. É isso aí, né? Precisamos de gente do bem. Leitores, próxima semana a gente volta com um novo entrevistado. Até lá.